componente curricular de ciências. Olá, turminha! Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao estudo do som através da música e instrumentos musicais, uma possibilidade de trabalhar de forma lúdica com as propriedades do som estudadas durante esse capítulo. Encontre um local adequado para seus estudos e deixe disponível todo o seu material. Ciências, o som, música e instrumentos musicais. Aula do dia 22/7/2020, uma quarta-feira. Música e instrumentos musicais. Na criação de uma música, o compositor ele leva em conta todas as propriedades do som, a intensidade, a duração, a altura e timbre. Também leva em consideração os tempos do silêncio. Ao organizar o silêncio e diferentes sons de determinada maneira, o compositor ele cria na música a sensação de alegria ou tristeza, por exemplo. Então, quem estuda música, ele trabalha com todas essas propriedades do som que nós trabalhamos durante essa unidade. A intensidade, se é grave, a duração, quanto tempo dura, a altura e timbre, e daí ele harmoniza essa música através de sentimentos da sensação, alegria, tristeza, né? Escolha uma canção que você goste de cantar e cante para seu colega. É uma pena que essa atividade nós não podemos fazer presencial, mas vocês podem, com certeza, ligar para um coleguinha e fazer essa proposta de atividade. Depois, enquanto você canta de novo, seu colega deve acompanhar batendo palmas, assobiando ou produzindo qualquer outro som. Essa atividade vocês podem fazer em casa também, para ver se o coleguinha, se a pessoa acompanha o ritmo musical que você está cantando. Faça essa brincadeira aí em casa para ver se dá certo. No mundo todo, as pessoas elas utilizam diferentes materiais para construir instrumentos musicais e criar músicas. Os instrumentos musicais mais antigos que conhecemos são as flautas. Exatamente, as flautas. As primeiras flautas elas foram feitas de ossos de animais. Alguns desses objetos eles têm mais de 40 mil anos de existência. Então, aí nós temos uma flauta de ossos de animais. Estas flautas foram feitas com ossos de veado há mais de 3.500 anos. E hoje ela está no Museu Arqueológico de Albinger, no Canadá. Hoje nós temos flautas de vários materiais, flautas de plástico, flautas de ferro, até flautas de ouro, né? Existem várias flautas construídas com vários materiais, mas as primeiras foram feitas de ossos. Os indígenas, eles produzem seus instrumentos utilizando materiais que cultivam ou coletam da natureza, ou seja, lá da floresta. Então, eles usam a madeira, sementes e dentes de animais. A música tem uma importância muito grande para os povos indígenas. Então, os povos indígenas, eles construíam seus instrumentos musicais para seus eventos. Os chocalhos, como os maracás da foto aí, são bastante comuns entre os diferentes povos indígenas. Eles podem ser feitos de frutos secos, preenchidos com sementes ou dentes de animais. Então, eles utilizam tudo da natureza para fazer seus instrumentos musicais. Olha que legal! Uma proposta bem legal de atividade. Na questão 7, nós temos o seguinte: leia o texto sobre a utilização do chocalho pelos indígenas, depois responda as questões. Então, nós temos um texto aí que diz o seguinte: pode ser feito de cabaça recheada de sementes, paus, ossos, pedrinhas. Pode ser amarrado ou preso ao corpo. Os movimentos do corpo fazem no soar quando está separado do corpo. O tocador o faz soar com as mãos. Nesse caso, ele possui um cabo. Então, aí tem um maracá, onde o índio usa. É bem interessante, quem já assistiu a alguma apresentação indígenas, até mesmo nas TV, a gente percebe que eles têm esses instrumentos agarrados no seu corpo. Então, vamos aqui responder a letra A.
Que materiais os indígenas usam para fazer o chocalho? Então, de acordo com esse texto, leia bem direitinho e responda essa questão. Letra B. Quais são as duas maneiras de tocar o chocalho? É só dar uma olhadinha novamente no texto. Os sons, eles são produzidos com a vibração de objetos. Todos os instrumentos musicais, eles apresentam partes que vibram. Ao passar os dedos nas cordas de um violão, elas vibram e produzem o som. Já os instrumentos de sopro, como a flauta ou uma corneta, elas têm partes que vibram com a passagem do ar quando uma pessoa sopra o instrumento. Instrumentos de percussão vibram quando são tocados por baquetas com as mãos e outros acessórios. Então, aí nós percebemos que os instrumentos musicais, eles têm várias formas de funcionar. O violão, quando a gente passa o dedo, a flauta, quando assopra, e os de percussão, quando a gente bate neles, né? Através das baquetas. Na questão 8, diz o seguinte: indique com uma seta as partes dos instrumentos que vibram para produzir o som. Então, desses instrumentos aí, quais são os que vibram para produzir som? É o triângulo, o xilofone, o surdo ou o bandolim. Os elementos da imagem, eles não estão na mesma proporção, são apenas estão apenas para ilustração. Então, vocês vão indicar com a seta quais são esses que aí apresentam aí. Seguindo aqui adiante, nós temos uma banda musical, uma banda de samba. Viram que legal? Acredito que vocês já viram, principalmente na escola, né? Nos ensaios das músicas do professor Flávio, esse barulhinho, que é da banda da escola, mas aqui é a bateria de uma escola de samba. Então, a poluição sonora, nós iremos agora falar sobre ela. Poluição sonora é o excesso de ruídos em um ambiente. Ela é mais comum em cidades grandes, onde há mais pessoas e veículos. Locais próximos a obras ou a aeroportos também costumam apresentar um nível de ruídos elevado. Então, esses lugares são os que mais apresentam a poluição sonora. A poluição sonora é quando a gente se fica incomodado com os barulhos intensos. Em alguns municípios, existem leis que obrigam casas de espetáculos, bares, templos religiosos e outros estabelecimentos a tomar medidas para evitar que o som se propague para fora deles. Então, esses lugares eles têm que ter toda uma acústica para esse som não ultrapassar as paredes. Então, isso são leis criadas no município. Por quê? Se uma pessoa mora lá próximo, vai ouvir aquele som e não vai conseguir dormir de noite durante essas apresentações. Então, tem que ser feito de acordo com toda uma acústica. A exposição à poluição sonora traz vários riscos. Os problemas de saúde mais comuns causados por ela são a irritação. A poluição sonora é o excesso de distúrbio do sono, dor de ouvido e dor de cabeça. Quando o ruído é muito intenso, pode gerar sintomas como tontura e enjoo. Com o passar do tempo, a poluição sonora ela pode provocar danos. Poluição sonora é o excesso de permanentemente na audição. E esse excesso de ruídos também lhes prejudica a concentração e pode gerar dificuldades de aprendizado. Por isso, é importante que os ambientes das escolas sejam tranquilos, livres da poluição sonora, para que nós não possamos ser prejudicados. Compreender a leitura.
Faça um X no ambiente onde é mais provável haver poluição. Então, aqui nós temos 2 ambientes e vocês vão detectar qual desses ambientes é o que mais provável haver poluição sonora. Na questão 2, o que causa a poluição sonora? Questão 3, escreva 3 problemas de saúde que podem ser causados pela poluição sonora. Questão 4, por que os ambientes da escola devem ser livres da poluição sonora? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Uma proposta de atividade diz o seguinte: vamos criar um cartaz para a campanha de conscientização sobre a poluição sonora e informar o que é a poluição sonora e os riscos que ela traz. Você pode indicar também algumas medidas que podem ser tomadas por quem se sente prejudicado. Essa atividade, você vai fazer ela no caderno de ciências. Capriche e deixe bem organizada. Então, faça aí pegue o caderno de vocês e crie um cartaz, uma campanha de conscientização sobre poluição sonora. Então, eu quero ver essa atividade bem legal, bem feita e organizada no caderno de ciências. E nossa aula, a proposta de atividade é essa. Espero que todos façam sem nenhuma preguicinha, viu, crianças? Até a próxima aula. Fiquem em casa.